dia. Bom dia. O tema que vamos abordar hoje é o menor infrator e a maioridade penal no Brasil. Muitos esperam maior atuação do poder punitivo do Estado. Baixar ou manter a idade mínima de responsabilidade penal? Qual a solução para o menor infrator no Brasil? Ainda hoje vamos relatar as principais causas da entrada no mundo do crime, suas penas e suas consequências, entre outros. Explicaremos a situação do menor infrator aqui no DF. Como a família, a escola pode influenciar na vida do indivíduo. Veremos também argumentos contra e a favor da maioridade penal no Brasil. Muitos não sabem o que é menor infrator e maioridade penal. Bom, primeiramente, o que é o menor infrator? O menor infrator é quando um menor de 18 anos comete um ato infracional e é penalizado com medidas socioeducativas, que tem como objetivo principal a reeducação. Maioridade penal é estabelecimento de certa idade onde o indivíduo já pode pagar pelos seus crimes cometidos. No Brasil, a redução de maioridade penal é de 18 anos para 16 anos no caso de alguns crimes cometidos. Esse é o objetivo do projeto de emendas constitucionais. E agora, de maioridade penal para redução de maioridade penal, que tem o objetivo de fazer com que menores de idades cumpram punição por os crimes cometidos. Agora, com a nossa repórter Carolina Fernandes na estação Guariroba, Ceilândia, vamos ver a idade mínima de responsabilidade penal. Então, estamos aqui no beco da estação Guariroba, onde o índice de assalto é muito alto. Na maioria das vezes, esses assaltos são cometidos por adolescentes. Então, o governo não pode fazer nada pelo fato deles serem menores de idade. Mas existem várias formas do governo tentar diminuir esse índice de assalto. Uma delas é reduzir a menoridade penal para que esses adolescentes venham ser punidos por estar roubando. Por serem menores de idade, o governo não pode fazer nada com isso. Porém, há várias formas deles tentar diminuir esses assaltos. Uma delas é reduzindo a maioridade penal para que esses adolescentes venham ser punidos pelos roubos. Outras formas é investir mais em educação e empregos para esses menores aprendizes para adolescentes, para que eles não venham ter que chegar ao ponto de roubar. Agora voltaremos para o estúdio com Adriele e Lucas. Dando continuidade ao assunto baixar ou manter a idade mínima de responsabilidade penal, um fato que futuramente gere mais polêmicas é que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, apoia a idade da redução de maioridade penal para 16 anos de idade. Bom dia, agora falando um pouco mais perto de nós, ou seja, aqui no DF. Uma pesquisa realizada pela Secretaria da Criança e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal, CODEPLAN, mostra o perfil do menor infrator em medidas socioeducativas no Distrito Federal. A pesquisa era o perfil e a percepção social dos adolescentes em medidas socioeducativas no Distrito Federal. A maioria dos adolescentes entrevistados eram do sexo masculino, tinham entre 15 e 18 anos de idade e muitas vezes a família era composta de mãe, irmão e avós, com a renda mensal de até 3 salários mínimos por domicílio. Esses adolescentes residiam nas regiões administrativas do Distrito Federal, que eram Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, Planaltina e Santa Maria, principalmente. Segundo a pesquisa realizada, esses adolescentes tinham baixa escolaridade e tinham grande dificuldade em frequentar e concluir o ensino fundamental. Quanto aos atos infracionais cometidos por esses adolescentes, em primeiro lugar vinham o roubo, seguido de tráfico de drogas e homicídio. Segundo a pesquisa, a Secretaria da Criança, Regiane Pitanga, mostra o interesse do GDF em obter informações sobre medidas socioeducativas. Abre aspas. Este estudo faz parte de uma série de iniciativas do governo por meio da Secretaria de efetivar para os adolescentes que têm o objetivo de promover a ressocialização dos jovens autores de ato infracional. Fecha aspas, afirma. Muitos adolescentes entrevistados em atendimento meio aberto de semi-liberdade e internação foram abordados questões como renda e trabalho, perfil socioeconômico, escolarização e atos infracionais cometidos. Foram perguntados também a esses adolescentes o histórico familiar, a sensação de violência e de segurança, interesses profissionais e atividades de lazer e cultura. Destacam-se no interesse profissional informática, mecânica de automóveis e eletrônica.
Já na educação, eles desejam terminar o ensino superior por influências de trabalhos anteriores e prestação de serviço à comunidade. Nos interesses de atividades de cultura e lazer, eles falaram sobre seus interesses em atividades de cultura e lazer. Além do futebol e natação, desejam fazer academia e ciclismo. O diretor de estudos de políticas sociais, Oswaldo Cruz, enfatiza que essa foi uma das maiores pesquisas sobre o tema no Brasil. Abre aspas. No Distrito Federal, os adolescentes revelam a uma equipe qualificada seu perfil histórico, desejos e experiências, contribuindo para que o governo os conheça e saiba como conduzir a políticas socioeducativas. Fecha aspas, explica. E por fim, foram entrevistados 1.147 adolescentes em medidas socioeducativas ou de prestação de serviço à comunidade. Algumas propostas apresentadas pela Ser Criança para poder tentar combater e ajudar estes jovens em medidas socioeducativas. Primeiro, elaborar projetos nas áreas de educação, captação profissional e saúde, dentre outras políticas públicas. Realizar um trabalho intersetorial com vistas ao fortalecimento familiar, com o intuito de que as famílias sejam atendidas pelas diversas secretarias de governo, como SEDEST, Educação, Saúde, entre outros. Atuar junto às escolas para sensibilização quanto à questão do adolescente que comete ato infracional. Como sujeito de direitos, parte de um grupo a ser incluído nas políticas de educação. Desenvolver um trabalho preventivo quanto ao tráfico e uso de drogas em parceria com outras políticas públicas, saúde, justiça, segurança, educação e Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack. Inserir os adolescentes em trabalhos com vínculos formais e em oportunidades que coincidem a aquisição de renda associada à aprendizagem de alguma profissão. Por fim, e não menos importante, desenvolver ações que promovam o processo a diversas formas de manifestação cultural. Bom dia, eu estarei falando sobre as principais causas que fazem os menores de idade vida do crime. Geralmente as principais causas são a falta de infraestrutura familiar e a negligência dos pais nos casos de famílias com alta renda ou de classe média. Os principais crimes geralmente são tráfico de drogas ou pequenos delitos, que são roubos. Agora voltaremos para o estúdio com a Adriele e o Lucas. Agora uma reportagem de vlog com o nosso repórter Bruno de Lucas. Bom dia, eu sou Marcelo Cassiano. Vou fazer pergunta para ela sobre a diminuição da maioridade penal. Você é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal? Eu sou contra. Acredito que reduzir não é a solução. Você conhece as penas para o menor infrator? Sim, conheço. Você acha o papel da família importante para o menor infrator? A família é importante, mas mais importante do que a família entra a educação, as questões sociais. E a escola, como deve agir num caso desse? A escola deve agir tentando reinserir o menor infrator na sociedade, dando educação, né, que é o mais importante, o papel da escola, conseguindo informar para ele quais os seus direitos, seus papéis, o que ele deve fazer para não conseguir fazer isso. Então a escola é fundamental. E a justiça, tu acha importante para resolver também? A justiça é importante, desde que não seja como é hoje em dia, em que a gente só encarcera o menor e não dá condição dele se reinserir na sociedade. Então, reduzindo a maioridade penal, eu só vou estar enchendo ainda mais, né, esse sistema penal que hoje em dia já está superlotado. Então, o que acontece é que as crianças elas vão ainda mais cedo ter contato com as cadeias, onde não tem suporte nenhum, estrutura nenhuma, reinserção nenhuma. Então, eu acho importante a justiça, mas não do jeito que é hoje. E qual solução você dá para esse caso? Se fosse você? A solução seria educação, educar, entender as questões sociais, entender que as crianças que estão presas são crianças negras, pobres. Então, conseguir fazer esse recorte e inserir eles na sociedade, educando, dando oportunidade, trabalho. Bom dia, o meu nome é Bruna, eu sou estudante do Semi-4 e eu vou dar o meu posicionamento crítico em relação a esse tema que está sendo bem comentado, que é a maioridade penal. Bom, para quem não sabe, a maioridade penal é a idade na qual o indivíduo ele pode responder pelo crime cometido. A maioridade penal no Brasil, ela começa a partir dos 18 anos. Bom, como esse tema ele se encontra em alta,
Muitas pessoas acham que a maioridade penal ela deve ser reduzida, enquanto outras acham que ela não precisa ser mudada, que ela pode ficar do jeito que ela se encontra. E na minha opinião, eu acho que a maioridade penal ela tem que existir e tem que ficar, porque quando você comete um crime, você sabe que aquilo é errado. E por que que você faz? Mesmo você sabendo que é errado. Não importa a justificativa que você queira dar, eu acho que você tem que pagar pelos seus atos. E não só as pessoas com 18 anos, mas também os menores de idade. Porque, para quem não sabe, os menores infratores, eles, quando cometem um crime, recebem uma medida socioeducativa, mas essas medidas elas são como uma piada, elas não são punições assim que vão ajudar essas pessoas a mudar. Então eu acho que para tudo fluir, para tudo dar certo, as punições elas têm que ser mais rigorosas e a educação também. Então eu acho que deve continuar a maioridade penal e é isso. Deve continuar e as pessoas elas devem pagar pelo crime que elas fizeram, independente do que aconteceu. E é isso, gente. Obrigada. E você, Maria Eduarda, qual é o seu posicionamento crítico diante dessa situação? E quanto à maioridade penal, eu acho que leis mais severas, leis que possam fazer que realmente o indivíduo fique preso e possa cumprir pelo crime que ele cometeu. É isso. Esperamos ter ajudado um pouco sobre o conhecimento de menor infrator e maioridade penal no Brasil. Tenha um bom dia.